Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó. O céu começa em você, a sabedoria dos padres do deserto para hoje, do Ansel Bloom, da editora Voz, a 4ª edição. Na conversão, quando eu quase me tornei monge, antes de ir para o seminário, eu queria ser monge. Eu lia muito o Ansel Bloom, ele me inspirava bastante, e os padres do deserto têm muita coisa massa. É bem possível que, para muitas pessoas, as sentenças dos patriarcas e os escritos dos primeiros monges se mostrem como um mundo distante e estranho. Nem sempre é fácil fazer uma experiência interior semelhante através de uma linguagem diferente da deles. Porém, uma vez que tivermos descoberto a sabedoria que reside em suas palavras, elas dificilmente haverão de abandonar-nos, pois os monges fizeram uma real experiência do que dizem, ou seja, eles não desenvolvem nenhum modelo teórico, mas suas palavras refletem apenas sua própria experiência. Então, neste livro, o Ansel Bloom, esse monge beneditino, procura inspirar-se na rica fonte da espiritualidade cristã da maneira como ela foi vivida pelos primeiros monges padres do deserto, por volta dos anos 300 e 600 depois de Cristo. É impressionante como essa espiritualidade veio ao encontro das necessidades e anseios atuais por uma espiritualidade a partir da base, ou seja, uma espiritualidade que nem sempre está voltada meramente para o céu, mas que começa em nós mesmos, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e paixões. O caminho para Deus, segundo os padres do deserto, conduz a uma percepção e a um encontro muito intenso conosco mesmos. No surgimento do movimento monástico deve-se reconhecer tanto a influência do ambiente filosófico e espiritual da época, como também uma singular e autêntica experiência evangélica em que se procura reviver os ideais do cristianismo primitivo. Os monges são os atletas de Cristo que, ao viverem na solidão e em ascese, procuram imitar a vida dos apóstolos. O autor busca orientar-se pelos escritos como nos foram legados pela tradição. Não se preocupou tanto em circunscrever historicamente quando e o que os monges pensaram em escrever, mas o modo segundo o qual eles fizeram uma real experiência de vida totalmente voltada para Deus. O autor chega mesmo a admitir que nós hoje temos uma dificuldade imensa em compreender o que os monges dizem em sua sábia simplicidade, mas que isso não deve ser um empecilho em ver neles uma fonte de inspiração e renovação espiritual para os dias atuais. Isso requer que nós nos movimentemos, de certo modo, no mesmo espírito, no mesmo movimento que orientava os monges, isto é, que despertemos em nós uma disposição de obediência, de escuta para o que eles nos têm a dizer. Todavia, para assumir a distância em relação ao tempo em que eles viveram, é preciso que nós nos aproximemos, sobretudo, de nós mesmos, que sejamos capazes de assumir radicalmente a nossa própria condição de ser, ou seja, a nossa condição de solidão sem Deus, tentando aproximar-nos da solidão com Deus, em que viviam os monges primitivos. Desse modo é possível que, confrontando o nosso horizonte com o horizonte desde o qual as sentenças dos padres do deserto foram proferidas, eles nos atingem. Desse modo é possível que, confrontando o nosso horizonte com o horizonte desde o qual as sentenças dos padres do deserto foram proferidas, eles nos atinjam em nossa existência, segundo Renato Kirchner. Então, o Ansel Bloom nasceu em 1945, é doutor em teologia e dispenseiro da abadia beneditina de Münster-Schwarzach, tendo estudado economia para exercer a função de econômico. Nos últimos anos tem coordenado cursos de meditação e exercício de espiritualidade. É autor de numerosas publicações bem-sucedidas a respeito de questões relacionadas à fé atual e sobre a espiritualidade moderna. Entre seus livros publicados estão Mit sich selbst Bilder von... Nossa Senhora, tudo em alemão aqui. A gente vai conhecer alguns deles em português, porque eu tenho um bocado de livro deles. Um autor que me inspirou durante um bom tempo aí, depois da minha conversão ao cristianismo. O julgamento dos outros nos torna cegos para as nossas próprias falhas. Calar em relação aos outros nos proporciona um autoconhecimento mais lúcido e faz com que paremos de projetar as nossas falhas sobre eles. Uma sentença dos patriarcas diz o seguinte: certa vez houve uma assembleia em Sete a respeito de um irmão que havia pecado. Os patriarcas todos falaram, o pai pior, porém, permaneceu calado.
Em seguida, ele levantou-se e, tomando um saco, encheu-o com areia e o pôs nas costas. Depois um pouco de areia num pequeno cesto e colocou à sua frente. Os patriarcas então lhe perguntaram o que significava e ele respondeu: o saco que tem muita areia são os meus pecados, e estes são numerosos. Eu o pus sobre as minhas costas para que não me aflijam nem me façam chorar. E vejam, as poucas falhas do meu irmão que estão diante de mim. Sobre elas eu falo muito a fim de julgá-lo. Não é correto proceder desta maneira. Eu deveria, ao contrário, colocar minhas próprias falhas à minha frente. E meditando sobre elas, deveria pedir a Deus para me perdoar. Então os patriarcas levantaram-se e disseram: verdadeiramente este é o caminho da salvação. Uma ação simbólica como esta faz-nos ver claramente como muitas vezes estamos prontos a julgar os outros. Talvez pensemos que falamos sobre o outro por estarmos preocupados com sua salvação. Na realidade, porém, só fazemos barulho sobre os pecados deles, ao passo que os nossos próprios pecados são muito mais numerosos. Pelo menos diante do que a gente vê do outro, né? O nosso sempre é muito maior. Porque a gente sabe de todos os nossos pecados, o outro a gente só vê um ou outro. Entretanto, simplesmente não queremos admitir isso. Nessas horas, nós necessitamos de um pai pior para, de modo amável e cuidadoso, dizermos claramente que não faz sentido algum exaltar-nos diante dos pecados do outro. Em vez disso, melhor seria rezar por ele e experimentar, através da oração, que todos somos tentados e que ninguém de nós pode garantir que poderá livrar-se dos seus defeitos. Mesmo quando o irmão realmente peca, não devemos julgá-lo. Assim nos diz Pai Poimen: se um homem peca e o nega, dizendo, eu não pequei, não o julgues, pois deste modo podes fazer com que desanime. Contudo, se disseres, não desanimes, irmão, mas toma cuidado de agora em diante, então estarás despertando sua alma para o arrependimento. Está no Apotegma 597. Em vez de julgar o outro, deveríamos, por meio da caridade, buscar conquistá-lo para Deus. Dizia-se a respeito de Pai Isidoro, presbítero de Sete, que se alguém tinha um irmão enfermo, negligente ou presunçoso e queria expulsá-lo, lhe dizia, tragam-no para mim. E ele o tomava consigo e, com paciência que lhe era próprio, conduzia à salvação. Está no Apotegma 357. Os monges elogiam sempre de novo o calar. O calar é para eles o caminho para encontrar-se consigo mesmo, o caminho para descobrir a verdade do próprio coração. Todavia, o calar é também o caminho para libertar-se do perigo de constantemente criticar e julgar o outro. Corremos sempre o perigo de avaliar, apreciar e criticar a todo ser humano que encontramos. E, não raro, nos descobrimos novamente a criticá-lo e a julgá-lo. O calar impede de julgar e nos leva a confrontar-nos sempre de novo conosco mesmos. Ele cria uma barreira e inibe que projetemos nossos lados sombrios sobre o outro. Os antigos sabiam do perigo de constantemente tendermos a girar em torno do outro com os nossos pensamentos e boatos. Conta-se que por 3 anos Pai Agatão teria levado uma pedra em sua boca até conseguir ficar calado. Aquela pedra, Apotegma 97. Até conseguir não mais julgar o irmão, nem mesmo com o coração. Muitas vezes faz-se necessário o exercício consciente do calar a fim de que também o coração possa calar. Muitas vezes precisamos proibir-nos expressamente de falar sobre o outro a fim de podermos vê-lo sem preconceitos. Isso é um pouquinho dessa obra, O Céu Começa em Você, uma obra extraordinária, deu para ver aqui, né, dessa leitura. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e mandar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários se você ter achado os vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 413 inscritos do nosso canal, agradecer também aqueles que hora ou outra procuram de conteúdo do outro, deixam ou passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma, no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta la vista, Vips, e até a próxima.